quero desejar um bom dia a todos, dizer da alegria de estarmos aqui, presidindo mais uma reunião da nossa Frente Parlamentar de Apoio ao Transporte Metro Ferroviário, agradecer a presença de todos os senhores, as senhoras. Hoje nós temos aqui a representação da Associação dos Moradores e Comércio de Paraisópolis, na pessoa do Gilson, que é o seu presidente, o Gervásio, o Gilson, a Juliana, a Marianilda e o Emerson. E temos aqui também a Associação do Jardim Vitória Régia, representado aqui pela Tioca, pelo Roberto e pela Rosana. Temos aqui também a Associação Marinquense de Preservação Ferroviária. Para a gente é uma alegria muito grande poder recebê-los aqui nessa casa. Uma das preocupações da Frente Parlamentar é justamente essa, fazer com que a sociedade civil participe ativa e efetivamente de todas as nossas discussões. Porque a Frente Parlamentar é uma ferramenta que nós temos aqui na Assembleia, que possibilita justamente isso, discutir temas relevantes para oferecer à população uma qualidade de vida cada vez melhor. E uma das qualidades de vida, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, sem sombra de dúvida, é o transporte público. Agora, as coisas só acontecem se realmente houver mobilização, trabalho, perseverança, independentemente do tempo que se leve para conseguir atingir qualquer outros objetivos. O que nós não podemos é esmorecer, essa é a verdade. Não podemos esmorecer. E eu costumo dizer às pessoas que já costumam estar aqui frequentando a frente, que alguns avanços nós tivemos em outras frentes, como da hidrovia, como da mineração, e também como do interesse turístico, né? Recentemente, nós conseguimos aprovar uma lei que cria 140 municípios de interesse turístico, com o objetivo de transferir recursos para os municípios que têm uma certa vocação turística, justamente com o objetivo de fomentar o turismo, que o turismo é a maior fonte geradora de emprego e renda do mundo. E todas essas conquistas, elas vieram através de muita luta, de muito trabalho. Essa questão do turismo, para vocês terem uma ideia, nós começamos em 2002, depois de 16 anos, praticamente, depois de 13 anos, porque a lei foi aprovada em 2015. 13 anos conseguimos realmente efetivar o grande sonho nosso, que era de ter esses municípios menores, com possibilidade de ter um recurso mínimo para fomentar o turismo. Enfim, obviamente que nós não queremos tanto tempo assim para reativar, como se diz, para restabelecer a linha 6 e muito menos a linha 17, que é para atingir lá Paraisópolis, né? Seria muitos anos, né? 13 anos, para falar a verdade. Mas, enfim, isso é só uma observação que eu estou fazendo, porque tudo aquilo que for discutido aqui, gente, não é perdido, não é em vão. Muito pelo contrário. Isso aqui tem uma certa ressonância, afinal de contas, nós estamos na Assembleia Legislativa, que é a caixa de ressonância da sociedade, isso fica gravado, está sendo transmitido ao vivo pela TV web, enfim, nada é em vão, muito pelo contrário. Por mais tempo que demore, por mais discussões que nós tenhamos, tudo é válido para a gente atingir os nossos objetivos. Essa é a verdadeira política. Essa é a política que nós queremos, a boa política, a política que dá oportunidade para que todos possam discutir, trazer os seus anseios e a gente, juntos, procurar encontrar um caminho para atingir esses objetivos. Então, eu quero imensamente aqui agradecer a presença de todos os senhores, aquelas pessoas, aqueles membros colaboradores que já frequentam ativamente a frente, e os novos aqui representando a sociedade, ou representando efetivamente a população, os usuários, aquelas pessoas que realmente precisam do transporte público. Então, sejam bem-vindos aqui, vocês de Paraisópolis, tá bom? Bom, obrigado. Bom, gente, infelizmente, esses últimos dias, nós temos tido como manchete a grande greve
dos transportadores, dos motoristas, dos caminhoneiros aí, que transportam efetivamente as cargas. Então, durante 2 ou 3 dias, as estradas estão sendo paralisadas por conta dessa greve. Isso traz realmente um grande prejuízo para a sociedade, né? Um grande prejuízo mesmo. Obviamente que nós não vamos discutir isso aqui, mas isso aqui é apenas um preâmbulo do que eu quero colocar, da gravidade desse tema, em decorrência dessa nova política de preço de combustíveis, né, estabelecido pelo governo federal. Alguma coisa precisa ser feita, mas precisa ser feita de modo que não prejudique mais ainda a população. Então, ontem à noite, estava discutindo com o Emiliano aí fora, ontem à noite nós já ficamos um pouco preocupados por conta da possível decisão do governo federal em reduzir a CID, ou acabar com a CID, e desonerar a folha de pagamento. Isso vai causar um impacto muito grande, principalmente no transporte público, né? Obviamente que isso não é um tema que compete à Assembleia Legislativa, e sim ao Congresso Nacional. Mas nós queremos aqui registrar a nossa preocupação, certo, sobre as consequências que isso poderá acarretar. Porque, como vocês sabem, nós tivemos um ano aí, né, Emiliano, que não houve reajuste da tarifa, lembram? E quem é que segurou o transporte? Foi justamente a desoneração da folha naquele momento. Então, se hoje realmente isso acabar, nós vamos ter um problema muito sério. Enfim, fica aqui apenas a lembrança e o pitaco nosso aqui em relação a esse grave problema que nós estamos enfrentando aí, tá bom? Bom, feito aí esse preâmbulo, nós resolvemos trazer hoje aqui a grande discussão da linha 17, a linha ouro do metrô. E nós temos aqui o Epaminondas, que é membro, colaborador da frente, engenheiro civil formado em 1975 pela Escola Politécnica da USP, especialista em planejamento de transporte urbano, com recurso de especialização na Poli, USP, na FGV e na UAG, Estados Unidos e outras. É assistente da diretoria do metrô, onde trabalha desde 1974. Nós temos aqui algumas pessoas acompanhando aqui o nosso Epaminondas, que é o Ismael Molina. Cadê o Ismael? Está aí o Ismael Molina. E o Ayrton Camargo. Ayrton Camargo, um grande amigo nosso, e aqui eu faço questão de fazer uma observação. O Ayrton foi o grande responsável pela revitalização da Estrada de Ferros Campos de Jordão. Então, ele foi um grande divisor de águas lá. A Estrada de Ferro Campos de Jordão é antes e depois do Ayrton. Então, é um prazer muito grande, Ayrton, poder receber você aqui, receber o Molina e o Epaminondas, e eles poderão mostrar que realmente o metrô é constituído de pessoas super competentes. Né, Emiliano? Emiliano também é do metrô, e o Pedro também. Cadê o Pedro? Pedro, que é o presidente da AEAMESP, né? E o Emiliano já foi presidente dela também. Enfim, gente, o metrô é uma empresa que nos orgulha muito pela sua eficiência, mas, sobretudo, pela capacidade dos técnicos que nós temos lá no metrô. Então, para a gente é uma satisfação muito grande poder recebê-los aqui nessa manhã. Então, eu convidaria o Epaminondas para sentar aqui do meu lado e passar imediatamente a palavra a você, Epaminondas. Você quer ficar em pé? Então, fica à vontade. Viviane, vem cá.
Espera aí, Alice. Alice, deixa ele mexer. Bom dia para aqueles que eu ainda não cumprimentei. Estou aqui representando o metrô, né, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, o secretário Pelicione, o nosso presidente Menezes. E nós vamos fazer uma apresentação do projeto como um todo, para que a gente consiga que todos... Eu sei que algumas pessoas conhecem a fundo o projeto, outros, né, têm alguma noção, sabem que existe. Então, nós vamos fazer uma apresentação inicial de todo o projeto, de tudo o que rolou, né, do que vem sendo feito até aqui, né, e depois a gente abre para as perguntas. Logicamente que talvez eu não consiga responder a todas, mas eu tenho o auxílio dos meus companheiros que estão presentes, e aquelas que a gente não conseguir responder, posteriormente a gente pode trazer na próxima reunião. A linha 17, né, Ouro, ela se insere na rede futura de metrô, né? O metrô não faz planejamento somente de uma linha, ele faz o planejamento de uma rede que abrange toda a região metropolitana. E esta foi uma das linhas, né, que foram colocadas na nossa rede futura, que é revista todos os anos, e principalmente após a realização da pesquisa Origem e Destino. Né? Desde o ano passado, o metrô vem fazendo a pesquisa Origem e Destino 2017, né? E a rede futura, após a realização dessa pesquisa Origem e Destino, será revista novamente a rede em função daqueles resultados da pesquisa Origem e Destino que nós estamos fazendo. Inclusive, eu aproveito, né, a oportunidade para solicitar a todos que for possível a divulgação da pesquisa Origem e Destino. Né? Hoje a gente sabe a dificuldade que é fazer uma aplicação de uma pesquisa domiciliar na região metropolitana, as recusas, né, as dificuldades de entrar em condomínio, entrar em casa para responder as perguntas. Então, eu aproveito essa oportunidade que está sendo dada pela frente, comandado aqui pelo nosso querido deputado Caramês, né, o nosso apoiador de todas as horas. Bom, aqui a gente pode observar, né, que a linha 17, né, ela está inserida em outro processo. Nós temos a linha 6, tem continuidade da linha 2, tem a conclusão da linha 5, conclusão da linha 4, e ela está demarcada, né, nesse processo. E é uma linha, né, realmente importante, porque ela é uma linha perimetral e ela faz uma série de ligações, né, entre as várias linhas já existentes ou em projeto do metrô e da CPTM. Por que eu digo que é uma linha muito importante? A maioria das linhas de metrô, de ônibus, elas são todas radiais, todas em direção ao centro. Então, muitas vezes, né, as ligações perimetrais que existem, a pessoa tem que fazer primeiro uma radial e depois a segunda radial para ir até aquele local. Só que esta demanda de linhas perimetrais, ela também não é tão grande quanto aquelas radiais. Mas elas existem e a gente sabe que a ligação existir no transporte, há uma possibilidade muito grande de aumento da demanda das linhas perimetrais. Né? A gente lembra que, há algum tempo, a pessoa que estava, por exemplo, na Lapa, para ir para Pinheiros, ela tinha que, muitas vezes, ir até o centro e, depois do centro, até o Pinheiros. Então, a gente observa, a linha toda ela é constituída desde a estação 1, a Jabaquara, da linha 1 azul, né, integra com a estação Campo Belo, da linha 5 lilás, depois com a linha 9 da CPTM na estação Morumbi, segue em direção à linha 4 amarela, onde vai se integrar a linha 4 amarela na estação São Paulo, Morumbi, como a gente pode ver no mapa. Várias funções para essa linha, né? Uma articulação das redes metroviárias, é uma linha perimetral, como acabei de dizer. Aproveitou-se para fazer o atendimento ao aeroporto de Congonhas, né? Uma vez que São Paulo era uma das grandes capitais que não tinha ligação, atualmente está em constituição
a linha 13 até o aeroporto de Cumbica e ao aeroporto de Congonhas, que é o segundo maior aeroporto do estado do Brasil. Transpor o Rio Pinheiros, né? O rio sempre foi uma barreira, apesar das pontes, certo? E é uma situação que deve ser colocada para atender principalmente aquele polo, né? Uma conexão com o bairro de Paraisópolis. Tá? E as várias integrações que a gente pode considerar aí. Tá? Situação atual, em função de uma série de condições, certo? De implantação. Além de recursos, uma série de dificuldades que você encontra hoje de colocar uma rede de média e alta capacidade na cidade de São Paulo e na região metropolitana de São Paulo. Né? Não só dificuldade de recursos, mas dificuldade, inclusive, de inserção. E esta linha, né, a gente conhece, saindo de Jabaquara, por exemplo, do traçado de Jabaquara, ela pegaria uma região que a prefeitura tinha um projeto de via-parque, né, muito importante, mas que tinha uma causa, outra, um empecilho. Havia necessidade de uma série de construções e edificações habitacionais para aquelas pessoas que estavam sendo removidas. Além disso, na época do projeto, nós tínhamos também uma ligação prevista pela prefeitura de ligar a rodovia dos imigrantes direto com o túnel, e isso implicava numa série de desapropriações que não tinha nada a ver com o metrô, mas que teriam que ser consideradas. Então, o metrô teve que adaptar o seu traçado a essa via-parque. Posteriormente, né, a gente chega no Parque Chuvisco, logo depois dessa via-parque, que é um projeto que já está bem adiantado, mas que também implicava numa série de desapropriações. Então, existe uma série de situações que fez com que o metrô decidisse, em situação, junto com o governo do Estado, estabelecer etapas de implantação. Tá? Então, esta primeira, ligando Jabaquara até o aeroporto, por exemplo, até Campo Belo, ele ficou para uma outra situação. Vamos ver como a prefeitura resolve, né? A prefeitura resolve a situação, né, do projeto dela. A outra coisa que define o trecho, né, de implantação de uma linha é aonde está localizado o pátio de estacionamento e manutenção. Neste caso, nós tivemos, o metrô optou, no seu traçado, por fazer o pátio de estacionamento sobre o piscinão, ali junto à Avenida Roberto Marinho, né, em direção à Marginal. Mas vamos falar um pouquinho do que é essa linha de monotrilho. Né? Eu tenho aí uma fotografia de Kuala Lumpur, né? O trem corre abraçado, eu tenho duas vigas, e o trem sobre pneus, corre com tração elétrica, corre abraçado a essa via, como se ele tivesse abraçado, como a gente está vendo, né, esse aí de Kuala Lumpur. A tipologia básica que o metrô de São Paulo adotou é essa: você tem um pilar, você tem as duas vigas, e você trabalha, né, sob o elevado, as vias restantes que você não vai interferir, que pode sobrar para o transporte em geral. Esta foi a decisão. Bom, por que o metrô adotou o monotrilho nessa época? Né? Esse projeto, como disseram, já é um pouco antigo, um pouco mais... não tão antigo, mas no momento o metrô tinha uma série de situações, de problemas de recursos, de coisas que estavam parado. Tá? E aí surgiu uma ideia de se estudar uma outra tecnologia, mas que considerasse também todas as características do metrô, ou pelo menos a maioria das características do metrô. Poderia ser o monotrilho? Poderia. Poderia ser o VLT? Poderia. Tá? No momento, por que não foi o VLT? E eu vejo algum... Né? Eu sou um defensor de VLT, mas, na situação que a gente colocava, nós teríamos mais uma barreira a enfrentar aqui na região metropolitana, aqui na cidade de São Paulo. O metrô foi atrás da prefeitura porque, no projeto da Água Espraiada, atual Roberto Marinho,
na operação urbana Água Espraiada da Prefeitura de São Paulo, havia um projeto de se fazer um corredor expresso. Não estava definido muito bem se seria um corredor, um BRT, seria ônibus um atrás do outro, e o que fosse. E, nessa discussão, optou-se, a prefeitura sugeriu, né, olha, nós queremos fazer um BRT, é mais barato, etc. e tal. Só que, se o metrô vai fazer e vai passar por esse jeito, seria essa a opção que o metrô escolheu. E o metrô escolheu o monotrilho exatamente porque é aquilo que eu disse anteriormente. Você deixa todo o sistema viário, né, você procura ocupar o menos possível o sistema viário e você deixa o sistema viário para o transporte em geral. Vamos ver rapidamente algumas das qualidades, né, das características do monotrilho. A mesma qualidade do serviço do metrô convencional. Baixa emissão de poluente, desempenho operacional muito bom, confiabilidade e regularidade, você não tem interferência do sistema de transporte, é como o metrô, né? A cada 2, 3, 4 minutos passa o trem, não ocupa o leito viário, que vai ser fica disponibilizado para o sistema em geral, menor número de apropriações, aí tem uma, né, entre aspas, né, não cria barreira física, porque ele é elevado, tá? E atende à demanda. Ele não atende à demanda do metrô convencional? Não, mas ele atende simplesmente, sim, à demanda prevista no projeto. Logicamente que o metrô não colocaria monotrilho numa outra ligação, por exemplo, que fosse mais de 1 milhão de passageiros ou mais de 40 mil passageiros hora sentido no carregamento da hora pico. Opa, acho que não apareceu. Bom, aqui eu tinha não sei por que não está aparecendo, mas o monotrilho, na verdade, ele existe há muitos anos, né? Porque foi uma das muitas notícias, né, que dizia que o monotrilho só serve para o aeroporto, só serve para pequenas ligações. E a gente sabe, né, que na China, no Japão, na Malásia, existe uma série de monotrilhos. Tá? Existe uma série servindo, sim, à população. Infelizmente, não apareceu aí. O pessoal, no primeiro projeto de início do metrô, essas seriam os tipos de estações, e existem esse tipo de estações, sim, né, que estão sendo colocadas. Tá? E uma preocupação é com relação ao sob ou elevado, né? Então, foi feito todo um projeto, né, de arborização, de urbanismo, de ciclovia, etc. e tal, que está sendo e vai ser implantado onde não foi ainda, né? Por exemplo, né, o plantio de árvores a cada 3 metros, coisas desse tipo. Porque uma das coisas também preocupantes, né, é que durante a operação, não durante a obra, mas durante a operação, houvesse a invasão, né, sob o traçado do monotrilho. Novamente aqui, né, para mostrar como é que seria, né, a arborização. Passando rapidamente no traçado, começando na estação Jabaquara, segue paralelo, ali a gente tem o pátio Jabaquara do metrô, certo? E entra, né, em direção, como eu disse, a Via Parque, depois o Chuvisco, e vai em direção à Marginal. Tá? Sempre pensando nesse trecho, sempre trazendo arborização, disponibilidade de sistema viário, fazendo esse traçado. Aqui o piscinão, ali perto já do aeroporto, perto da Washington Luiz, né? O aeroporto está acima, nós vamos mostrar. Está em obra, né? Aproveitou-se o espaço abaixo do solo do piscinão e fazendo todo um tratamento acima, com laje, etc. e tal, de tal modo que pudesse fazer estacionamento dos trens nessa região. Seria mais ou menos esse esquema, os trens em cima, e o tratamento, todos eles, né, com relação a... Tem o córrego do lado, com relação ao tratamento de cheiro, vapor, etc. e tal. Tá? Aqui, o traçado ao lado do aeroporto, né? A princípio, todos sabem, o prédio do aeroporto de Congonhas ele é tombado pelo patrimônio histórico, né? Então, o metrô teve que alterar, né, colocar de outro lado da Washington Luiz,
Tá? E eu vou mostrar um pouquinho algumas montagens em seguida, sempre com essa aí. Aqui é uma montagem que a gente fez, que o metrô fez com relação à saída do aeroporto em direção, eu estou na Washington Luiz, em direção a Roberto Marinho. Tá? Novamente, ele entra na Roberto Marinho, ele vai lá em direção, né, à Ponte Estaiada e depois à Estação Morumbi da CPTM. Tá? Esse trecho aqui é já na Água Espraiada, na Roberto Marinho, né, onde tem o córrego, tá, e o metrô vai lançar aí. Né, isso é uma montagem. Esta seria uma montagem das duas vigas, né, em cima do córrego, com todo o tratamento necessário. A travessia aí do pontilhão lá da Avenida Santo Amaro, tá? Chegando ali na Ponte Estaiada, ao lado da Rede Globo, né? E na Marginal Pinheiros Panambi, tá? Ali ao lado da ciclovia da CPT, que a CPTM montou, tá? Travessia, tá? E aí nós, atravessando a Marginal, a gente segue em direção, né, lá à região de Paraisópolis, passa primeiro, né, o metrô, o traçado da linha vai ocupar uma servidão no cemitério, né, que também foi uma batalha para se conseguir. Há uma servidão toda que é possível de ocupação, e foi negociado com o Ministério Público, com, né, os dirigentes lá da região, lá do cemitério, né, e está resolvido. Tá? E aí procurou-se também minimizar as desapropriações. Vocês vejam que poderiam ser por outro lado, poderiam ser para cá, mas procurou-se sempre adequar ao mínimo de desapropriações para causar o mínimo possível de problema. Tá? Depois, né, segue em direção ao estádio e à linha 4, tá? Sempre com essa configuração, né? Aí na região de Paraisópolis, né, na avenida lá, e depois junto ao estádio, tá? O estádio, indo em direção à linha 4 amarela, lá na estação São Paulo, Morumbi, né, na Avenida Francisco Morato. Tá? Ali tem o shopping, né, e a estação, que tem coisa pronta. Aqui a configuração de projeto, como é que seria feito a ligação das estações. Aqui também a montagem de como seria a chegada, né, da Jorge João Saad até a Francisco Morato. Alguns tempos simulados, né, de ganho de tempo, São Paulo, Morumbi, Jabaquara em 25 minutos, né, Paraisópolis, Hospital das Clínicas, 20 minutos, com todas as transferências, Américo Maurano, Praça da República, 35 minutos, Paraisópolis, Hospital São Paulo, 21 minutos, e Panambi, Praça da Sé, 36 minutos. Essa é uma simulação de tempo, e a gente sente a isso feito no horário de pico, em comparação com o despendido em caso de utilizar ônibus. Não é comparado com a utilização de carro. Bom, engraçado aqui em cima dá um calor, né? Sim. Bom, trecho prioritário. Como eu já disse de início, por que se escolheu o trecho prioritário Congonhas, Morumbi da CPTM? Tá? Então, o pessoal de Paraisópolis poderia perguntar, pô, mas por que não foi São Paulo, Morumbi, até a CPTM? Seria o contrário, passando já para o Paraisópolis. Por causa de uma coisa que eu já disse anteriormente. Eu preciso de um pátio de manutenção de estacionamento. E esse pátio, o local escolhido, ele ficava lá na frente do que eu chamo de Jardim Aeroporto, né, na região ali, em cima do piscinão. Tá? Então, se eu começasse do outro lado, eu teria que trazer, de qualquer jeito, né, os trens para manutenção nessa região. O lado de cá, de Jabaquara, eu também já disse por que não foi o prioritário. Tá? Porque eu tinha problemas para resolver com a prefeitura em relação à Via Parque
em relação à implantação do trecho do túnel, que a prefeitura depois desistiu de fazer a continuidade da imigrantes, em direção àquela região da Chucre-Zaidan. Tá? Então, o trecho prioritário foi escolhido Congonhas, Morumbi, da CPTM, seguindo pela Washington Luiz, vira à direita em direção à marginal na Avenida Roberto Marinho, passa lá na ponte estaiada, certo? Segue em direção paralela a um pedaço da CPTM, em direção à estação Morumbi da CPTM. Está aí o pátio repetido, está aí a sequência, né, de Congonhas, isso nós já vimos. São as estações Brooklyn Paulista, Vereador José Diniz, Campo Belo, Vila Cordeiro, Chucre-Zaidan, Morumbi, da CPTM. Tá? Alguns dados desse trecho, 7,7, 8 estações, 185 mil passageiros por dia, uma frota prevista de 14 e um intervalo de 150 segundos. Tá? Aqui está um detalhe da demanda em cada uma das estações. Tá? E a gente vê, né, já aí considerando a estação Campo Belo, né, que ainda não foi entregue da linha 5 Lilás. Aqui um fluxo de passageiros, para a gente ter uma noção. É em função daquele maior fluxo que a gente faz o cálculo de frota, né? Tá? Frota, desse número e da distância entre os segmentos. Esse aqui é a gente fala cálculo de benefício social, né, que é um cálculo que o metrô faz, geralmente, para justificar uma série de... inicialmente, para rebater algumas coisas do tipo, o metrô é caro, o metrô... Bom, então, é caro. O metrô não é barato mesmo, né? Agora, veja o que o metrô produz para a sociedade. Aqui está apenas alguns exemplos, certo? Em termos de ganho de tempo de viagem. Ou seja, viagens de 2 horas, com o metrô você faz em 1h10, e você ganha esse tempo de viagem para lazer, para a família, para uma série de coisas. Tá? Então, isso é importante, isso é qualidade de vida, isso é ganho com o metrô. Então, quando eu ouço dizer que o metrô é caro, eu falo, não, o valor é grande, mas o metrô não é caro. E esse é um cálculo que a gente faz, emissão de poluente, sabe? Quantos automóveis são retirados do sistema viário quando você põe uma linha de metrô? O cálculo foi feito aí. Essa metodologia é aprovada pelo Banco Mundial. Tá? Não é que foi inventada a partir de um estudo da Argentina, depois do Banco Mundial, e hoje o Banco Mundial aprova. Tá? Bom, aqui é a demanda futura, né? Tá? Inicialmente, como eu falei, Congonhas, Jardim Aeroporto Morumbi, são 184 mil por dia. Congonhas até Américo Maurano, 250 mil por dia. Congonhas, Jardim Aeroporto, São Paulo Morumbi, 376 mil passageiros por dia. E a linha completa, desde Jabaquara até São Paulo Morumbi, cerca de 520 mil passageiros por dia. Ou seja, não é desprezível. Não é desprezível. É um número muito, muito grande. Se nós analisarmos os metrôs que existem pelo Brasil, a gente vai ver que 519 supera a grande maioria deles. Não estou nem falando do 1.300.000 que a leste-oeste, que a linha 3 vermelha tem hoje, nem 1.400.000 que a linha azul tem hoje. Mas a tendência é crescer, sim. Crescer muito essa demanda que está sendo... Bom, era isso que eu tinha que falar, mostrar o projeto, e agora a gente poderia passar uma série de as perguntas. Vou sentar aqui, Pamela. Obrigado. Viu? Bom, eu pediria para que cada um que fosse se manifestar não esquecesse de dizer o nome, a entidade que está representando, para poder ficar registrado aqui. Bom dia, senhor João Calamês. Segundo, terceira, quarto, quinto.
sexta, sétima, oitava. Vamos lá. Bom dia. 5 minutos, 2 minutos cada um, 16. Vamos lá. Bom dia, eu sou a Mauri, sou um membro e colaborador da FTRAN. Eu represento o pessoal de Campo Limpo Paulista, Franco da Rocha, Caeiras e Francisco Morato. Para mim é um orgulho estar aqui participando dessa FTRAN. O que eu quero debater, mediante análise prévia do projeto, eu já andei no monotrilho, lá da Zona Leste, né? aquele primeiro trecho. Eu noto como principal característica que ele vibra. Ele tem não sei se é um problema de projeto, o que aconteceu, que quando você vai andar pela primeira vez, você sente que ele vibra, dá medo, entendeu? E ele é alto também. A pergunta é, já que vai ser investido no nosso recurso do cidadão aqui paulistano, por que não foi aplicado um projeto mais moderno como o Maglev? Você vai anotando aí? Estou anotando. Tá? O senhor, aí. Pega o microfone aí. Ali, ó, atrás do senhor, o microfone. Obrigado. Bom dia, deputado. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou engenheiro baião, eu trabalho na área de projetos básicos da Companhia do Metrô. Sou conselheiro da EAMESP e conselheiro do CREA. A minha pergunta, em função da exposição do Epaminondas, é a seguinte, e é uma dúvida também. Você mostrou que essa linha ela foi dividida em 3 fases. E já é de domínio público que essa linha foi concedida à iniciativa privada, à operação dela, juntamente com a linha 5. E, diferentemente da linha 5, que ela já opera e está com uma expansão com prazo de término das últimas obras até o final do ano, a linha 17 ainda está em obra, em fase bem adiantada, esse trecho prioritário, mas a minha questão é o seguinte, foi concedida a linha 17 ou foi concedido o trecho prioritário? Porque a preocupação é que, se foi concedida a linha, então quais são as datas de entrega dos outros trechos, além do trecho prioritário? E a segunda questão é, o trecho prioritário realmente se observa que ele está bem adiantado, as obras, mas não se conhece quando de fato entrará em operação, porque ainda não foi entregue nem o primeiro trem. Portanto, isso já está previsto no contrato que foi assinado, porque a linha 5, o concessionário já vai assumir a linha 5 a partir de agosto, ou esse concessionário vai ficar multando o governo do Estado por não ter recebido ainda a entrega dessa operação. Você quer responder essas duas já, Epaminondas, para não ficar sim. muito espaçado, né? Bom, eu vou... Bom, a Mauri, realmente... Cadê a Mauri? Eu vi ele aí. Mauri, não, realmente tem sim uma vibração, mas está sendo resolvido, e isso, talvez, numa primeira, eu também andei um dia, depois voltamos lá uns dias depois. No primeiro dia eu falei, olha, está vibrando, tem uma vibração aí que... Tá? Mas já houve uma adaptação, né? Já houve um acerto, vamos dizer assim, com relação a essa vibração, e há uma garantia de que não há problema nenhum com relação à segurança, com relação a uma série de situações que poderiam ocorrer. Eu fiz todas as palestras de audiência pública na linha 15, da linha 15, na época de aprovação do EIA-RIMA, né? A Prefeitura, a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente exigiu que fossem feitas pelo menos três audiências públicas, né? Foi feita uma em Cidade Tiradentes, foi feita uma na intermediária, nossa, me falhou o nome, e várias, uma obrigatória em Vila Prudente, né? Obrigatória, e várias outras, uma vez que a
O pessoal de lá sempre chamava e sempre o metrô foi, né? Sempre participou. Em todas, houve o problema de altura, eu tenho medo, será que eu vou utilizar? Só que eu tinha uma transparência exatamente sobre segurança, né? E eu retirei porque eu achei que não ia pintar essa pergunta aí. Mas são 4 níveis de segurança, né? O primeiro é que o trem só para em estação. O segundo é que eu consigo colocar um trem ao lado do outro se houver problema. São 2 trilhos, né? Eu até brinco que a gente diz monotrilho, né? São dois, né? Não é mono, é mono, mas é mono e mono. Então são 2. Bom, tá? E então, primeira coisa, o trem tem condições de seguir até a próxima estação. Eu consigo colocar, né, 2 trens, um ao lado do outro, né? Existe, né, você deve ter visto, quem for lá vai ver, existe uma passagem interna entre os 2 trilhos, né, que, se houver necessidade, né, as pessoas podem sim descer e caminhar, certo? Não existe o buraco, né? Não vai cair. O trem não abre para o outro lado, ele só abre se ele parar, se houver ali. Então, e além disso, todo o tratamento de anti-incêndio, sabe? Coisas desse tipo. Logicamente que a gente, nós do metrô, eu que sou técnico do metrô, como disse, há 44 anos, eu quero ver rapidamente a linha inteira funcionando. Por quê? Para tirar uma série de dúvidas que a gente tem, realmente. Porque é uma primeira coisa aqui no Brasil, certo? Está lá entre 10, 12 a 15 metros, sabe? Agora, as viagens, né, no metrô tradicional, e a velocidade do monotrilho é a mesma, a velocidade média é a mesma do metrô tradicional, as viagens de metrô, por exemplo, da linha 1 Norte-Sul, a viagem média não chega a 16 minutos. A viagem média, não a viagem inteira. A viagem inteira, de Jabaquara até Tucuruvi, por exemplo, você leva 25 minutos, sempre, se for sem parar, por exemplo. Mas a viagem média, ou seja, a pessoa fica dentro de metrô no máximo 16 minutos, em média 16 minutos. Tá? As estações, entre estações, é 1 quilômetro. Você fazendo isso aí a 30, a 40 quilômetros por hora, a pessoa nem sente que ela está. Tá? Então, falta realmente acostumar. Isso aconteceu quando o metrô tradicional foi implantado. Quem imaginava passar sobre a Catedral da Sé? Sabe? Quem imaginava ter aquele... Certo? Você, na linha 4, certo? Você desce... Eu utilizo a linha 4 amarela na estação Consolação Paulista, né? Consolação Paulista, Paulista Consolação, né? E você desce 6 lances de escadas, certo? Pinheiros, a mesma coisa. Então, o importante, que eu acho, para o metrô, para a secretaria, para o governo do Estado, é mostrar que a segurança está sendo assegurada, sendo redundante, está sendo assegurada. Eu faço tudo para acontecer, tá? Para não acontecer qualquer empecilho. Mas você tem razão. Eu também tenho medo, às vezes, até hoje, eu passo com minha neta e ela fala, vô, nós estamos a quantos quilômetros? Só fazer um complementinho, esqueci. Quando eu citei o problema da vibração e da altura, o problema da vibração é que a vibração causa surdez. Desculpa. A exposição constante a um veículo que tem a vibração... Por exemplo, você vai um funcionário, alguém que vai operar. Uhum. Se você ficar um período de 8 horas, que é a média de uma jornada, em constante uso desse veículo, eu já fiz isso porque eu passei por um exame de um perito, que eu precisei contratar um perito, que fez esse exame, né, de vibração. E ele pega justamente a questão que esse tipo de perícia é pedida, é o fato do problema de surdez. Sim, mas eu não tenho operador lá, né? Tá? Tanto a linha 15 quanto a linha 17 não tem operador. No caso, aquelas seguranças que ficam? Vamos deixar, se tiver réplica e tréplica, a gente conversa. Nós não vamos avançar. Tá. Então, ó, faz a pergunta, ele responde, qualquer dúvida depois, a pessoa tem liberdade para depois
particularmente Tô conversar com aberto. ele, tá bom? Nessa ou na Senão a outra gente não- reunião, eu venho em todas, teve reunião que precisei sair antes, mas eu geralmente fico, a gente pode conversar. Vamos lá, vamos E lá. se eu não puder responder, a gente tem técnico que resolve. Porque eu tenho um pessoal lá que. O metrô tem pessoas, como disse, bem capacitadas. Com relação ao fogo amigo do Baião, né, Baião? Quer dizer, trabalhando no metrô, às vezes a gente realmente não sabe o que está rolando, o que está acontecendo. Né? A linha, você fez a pergunta, você fez os comentários, né? E eu digo para você o seguinte: a linha 17 foi concedida inteira junto com a linha 5 Lilás. Foi concedida o quê? Foi concedida o serviço, a operação. Diferente da linha 6 e muito parecido com a linha 4. Tá? Tem as diferenças, tal. Eu não sou especialista, mas a informação que eu tenho é isso aí. Foi já assinado o contrato, e o concessionário vai... o trecho prioritário, quando entrará em operação? A previsão do trecho prioritário entrar em operação é 2019, final do ano que vem. Silêncio? Final do ano que vem. Eu não tenho as datas. Eu não tenho as datas. Mas eu falarei alguma coisa sobre isso ainda. Falarei alguma coisa sobre isso aí. Só para completar, o concessionário vai assumir a linha 17 após 480 dias, ou seja, 16 meses, do início de operação comercial da linha 5, a concessionária. Então, não é imediato. Né? O metrô tem esse tempo, 16 meses, isso está em contrato. E por isso que nós estamos falando que é final de 2019. Tá? E a gente tem alguns números só. Né? As estações... como a partir de uma certa data recente, né, todas as obras têm sentido intercorrências devido ao problema que todo mundo sabe que está acontecendo com as empresas, certo? Com garantias que elas têm que ter, às vezes não conseguem, coisa desse tipo. Aconteceu na linha 6. Também aqui, né, solicitação de reequilíbrio financeiro. Isso tudo está sendo resolvido. Só que isso atrasa a obra, porque a partir do instante que ele entra com o pedido, o metrô, secretaria, governo do Estado, às vezes, tem que analisar, tem que estudar, enquanto isso pode acontecer de atrasar. Tá? Então, né, o professor não está aqui, mas se ele tivesse, já teria dito, o metrô é que segura. Não, não é. Existe a lei, existem prazos a serem estudados. E o metrô tem que estudar junto com a secretaria, né? E, se for, dependendo da intercorrência, tem que levar até para o governo do Estado decidir. Isso tudo realmente atrasa. Mas nós temos, olha, o pátio Água Espraiada, ele já está com... Houve intercorrência do consórcio monotrilho, né, da Andrade e da Serra Remédio, né, mas ele já está com 56% pronto. As estações Campo Belo, Vila Cordeiro, Chuquicaidan, com 86%. As estações Congonhas, Jardim Aeroporto, Vereador José Diniz, com 87% da obra bruta pronta. Ou seja, estamos entrando na fase de acabamento. Demora também acabamento? Demora, mas nós temos todo esse prazo aí. Então, não vai acontecer, né, pelo menos, se não houver qualquer outra intercorrência das que estão acontecendo, né, vai entrar, sim, em operação, e a concessionária vai, sim, poder assumir os serviços da linha 17. Mais dois? Bom dia a todos e todas. Eu sou a Malu Molina, diretora do Departamento de Mobilização Jovem da Ferro Frente, e eu estou aqui representando o Dr. José Manuel Ferreira Gonçalves, que é o presidente da Ferro Frente, que ele não pôde comparecer porque ele está cumprindo uma agenda em Brasília, participando de uma audiência pública junto ao deputado federal Ronaldo Lessa. Mas já foi lembrado, você viu? Já falei do professor. Presença cativa, estou até sentada aqui no lugar dele. Bom, eu queria fazer duas observações que eu gostaria de solicitar, inclusive, o registro em ata. Primeiro, Há uma observação, tudo aqui é registrado em ata. Tá Tudo bom. aqui, tá? Não, obrigado. Só para Porque frisar a... é por isso que a gente faz questão de falar no microfone, que está sendo gravado, Sim. e depois transcrito e registrado em ata. Sim, eu fiz justamente essa observação um pouco redundante, mas porque justamente a última e a penúltima ata, elas não foram encaminhadas com antecedência para aprovação. E vai demorar um pouquinho mais, porque aqui, como nós temos voluntários,
e a nossa relatora, ela pertence à EAMESP, e então ela está tendo dificuldade, mas tão logo fique pronta as transcrições. Não pertence à EAMESP? De quem? Quem que é? Gostaria de saber também. Como que é o nome dela? Vivian. Vivian. Tá. Vivian. Não é. Ou Porque... não importa. Não, sim, é só para. É só para não, mas é pra gente bom, não né, aprovar você uma colocar ata no que a gente assunto, não porque leu, né? de repente a gente recebe uma notificação extrajudicial aí para dar ata e não tem, né? E não tem, exatamente. Né? Então já fica aí já Por isso que público e registrado. Bom, eu queria fazer essa observação. Outra coisa que eu queria que constasse é que eu vou entregar aqui por escrito a decisão da 12ª Vara da Fazenda Pública, que devolve para o Estado de São Paulo e a concessionária Metrô a obrigação de esclarecer a respeito da continuidade ou não das obras. A minha pergunta, a minha intervenção em relação a isso, né? Porque decorrido quase 2 anos do protocolo da ação, que foi feito em 15 de agosto de 2016, é preciso verificar se a defesa inicial do metrô ainda é válida. Na época do início da ação, alegaram diversos obstáculos técnicos que até foram comentados um pouco hoje, que inviabilizaram o prosseguimento das obras. E, de fato, né, os obstáculos podem ter sido válidos, não estou querendo dizer que não. Mas, 2 anos depois, se ainda nada tiver avançado, surge a evidência de uma grave lesão à sociedade, ante a paralisação de promessas tão relevantes, né, como é a linha 17 Ouro e também o caso da linha 6 Laranja. E como eu faço parte desse departamento jovem da Ferrofrente, essa linha, que é uma linha universitária, é muito cara, porque muitos jovens deixam de estudar porque não tem como chegar nas universidades. Isso sem falar também da grande importância para a sociedade, como você mesmo falou, trouxe aqui todos os benefícios sociais dessas obras, em relação à linha 17 Ouro, né, em que teve o início de suas operações previstos para 2013, aí para 2014, 2016, 2017, 2018 e agora 2019. Né? Então, a gente fica meio sem saber quando que isso vai ser entregue. Né? Isso é um projeto que já estava desde a época da Copa de 2014. Então, afinal, né, onde já se viu sediar uma Copa, a cidade mais rica do país, e não ter uma linha que liga o aeroporto dos mais movimentados. Isso sem falar da estação de Paraisópolis, né, que eu acho que aqui os moradores que estão presentes vão poder falar muito melhor do que eu dessa questão. Né, porque ali, eu estive em Paraisópolis em novembro e outubro do ano passado, visitando a região, depois de que estava previsto que a estação não ia mais ser entregue. Então, é extremamente importante para os moradores, porque muitas vezes nem o ônibus passa lá dentro, né? Eles ficam dependendo do mototáxi, uma série de transportes que extremamente precários. E isso daria muito desenvolvimento para aquela região. Por fim, para finalizar, o despacho do juízo, requerendo a atualização do estado das linhas, que eu vou entregar nesse documento, é um sinal de que a Justiça deu tempo ao Estado de São Paulo para solucionar os problemas inicialmente apontados. Então, agora eu quero ver, essa é a minha pergunta, e eu gostaria de respostas que caminhassem para ação concretas e não novas desculpas, que a gente está cansado ouvindo isso desde 2010, 2013, que vai ser entregue e nunca é. Obrigada. Eu posso fazer uma observação aqui, gente? É Marina ou Maru? Malu Molina. Malu Molina. Malu Molina. Veja bem, logicamente que tudo que você está colocando... Não é resposta, não, tá? A resposta quem vai dar é ele. Mas eu quero aqui fazer uma observação para que a gente não tenha uma conotação política disso daqui. Nós estamos aqui investidos de qualquer partido, de qualquer cargo. O que nós queremos, realmente, é o que você quer, é que todos nós desejamos, que as coisas saiam. E, para sair, nós precisamos nos organizar e cobrar. É esse o objetivo da frente parlamentar. Viu? Eu já falei várias vezes isso para o professor, não é porque está aqui, não. Se estivesse aqui, eu falaria. Você sabe que a gente está sempre se atritando aqui, mas isso é uma coisa normal, é democrática e é salutar. Certo? Agora, a desculpa quem dá é o governo. Aqui não é governo. Então, não adianta vir com um discurso pronto aqui, dizer, nós não queremos uma desculpa, nós não damos desculpa. Nós estamos indo atrás de solução. Quem dá desculpa é o governo, não somos nós. Agora, eles também aqui estão obedecendo um certo roteiro. Ou por falta de dinheiro, ou por falta disso, não importa. Mas é isso que eu queria deixar bem claro aqui para todos aqui presentes. Tá bom, gente? Vamos lá, respondendo.
Ô, Malu, quer dizer, na verdade, não é desculpa, é situação que acontece. Né? Se serve como desculpa, fica parecendo que a gente não queria fazer. Quando eu digo a gente, eu digo o metrô, a secretaria, o governo. Né? Se não quisesse fazer, não teria colocado na Rede Futura. Para que mostrasse, não tem intenção de fazer. Então, tem a intenção de fazer, sim. Né? Agora, as coisas acontecem, muitas vezes, independente daquilo que foi traçado, do planejamento que foi feito. Tá? Eu contei a situação na época do projeto, quando nós começamos e vamos implantar, certo? Fizemos o EIA-RIMA, fizemos todas as audiências, certo? Estamos pedindo, já existe aprovação da licença prévia, né? O metrô já solicitou a licença de implantação, não, de operação, certo? Ainda não foi respondido, mas vai sair logo. Se não tivesse intenção de fazer nada disso. Agora, eu digo para você o seguinte, olha, eu vou citar só 2 casos, não vou citar nome, né, de empresa nenhuma, porque não tem nada a ver. Isso está no site do metrô. Mas houve rescisão contratual do consórcio Monotrilho Estações. Em função da rescisão contratual com o consórcio Monotrilho Pátio. Isso é desculpa? Isso não é desculpa. Não estou dando desculpa. É uma situação que aconteceu em função de uma situação. Sabe? E a última, né? Consórcio Linha 17, né? A obra foi retirada do lote 2, sofreu uma nova licitação em função do aumento do escopo de obras. Foi assinado em 13/12/17. Quer dizer, não é desculpa, é situação que aconteceu. Não é assim, não fiz porque... Não, houve uma situação, o metrô, a secretaria, o governo do Estado atuou, foi lá e disse, olha, você quer fazer ou você sai, nós vamos ter que fazer uma licitação. Então, existe uma série de coisas que... Né, aquelas que eu citei durante a apresentação eram coisas que aconteceram naquele momento e durante o processo. Certo? Ninguém imaginava, por exemplo, que ia ter problema na linha 6. Ninguém imaginava, por exemplo, que ia ter esses problemas com rescisão de contrato, com reequilíbrio econômico-financeiro, com 86% da obra pronta. Você entendeu? Agora, eu gostaria de que, se você vai estar na ata, a gente responde isso também. Eu não sei como é que está o processo, né? Eu vou levar para o metrô junto com o pessoal que está aí, para a gente poder responder. Você deixa aí para ele, tá? Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. O quarto, quem quer? Vamos procurar obedecer os 2 minutinhos, senão a gente tem mais gente para falar bastante. Bom dia. Eu sou o comendador Hector Silva, sou presidente mundial do Grupo Granville e teria eu acho que uma observação só e uma dúvida, realmente. Pronto, o BLT que justamente você está fazendo, ele já é conhecido mundialmente, porque você tem mais sempre, acho que todo mundo já foi criança e viram a Epcot Center, nos anos 60. Tá, você imagina, está chegando agora. Isso vai fazer, acho que 60 anos por aí, né? Ou mais do que isso. Então, minha pergunta, por que gastar tanto dinheiro nessa apropriação, em tudo isso, que vocês podiam aproveitar como é feito lá fora, tipo, também até nos Estados Unidos, aproveitar Manhattan, a ilha de Manhattan, podiam ter aproveitado o Rio Pinheiros, em cima do Rio Pinheiros, em cima do Rio Tietê, linha direta, tudo isso, seja mais barato, menos custo e mais rápido. Por que não foram feito isso? Além disso, e aproveitar as próprias estações da CPTM que existem. Outra, a CPTM fica de um lado, que fica totalmente fora do lado pessoal que mora perto do Pinheiros, do Tietê, do outro lado extremo. Então, a minha pergunta, e isso, inclusive, chegando aqui até a Zona Leste, direto para o próprio em si, e até aproveitando quem vai para São Bernardo, para dentro do próprio Rio. E daria interligação direta, inclusive, para o aeroporto. Para não fazer, desculpa a expressão, besteira, como fizeram com a CPTM no aeroporto. Aí sim que sugeria para o metrô fazer tipo um mini trilho ou aquele que fizeram em Santos, para levar o restante pessoal. É minha pergunta, que acho que qualquer um, se tivesse senso de pensar, seria fazer essa pergunta. Bom, eu vou dar um exemplo para você, né, que aconteceu já há alguns anos e vem acontecendo até recentemente. A prefeitura
o sonho da prefeitura, por exemplo, era fazer um corredor de ônibus na Avenida 23 de Maio. Sabe? Um corredor, um BRT, um BRT. Com muito custo, conseguiu colocar algumas faixinhas no trecho. Hoje, em São Paulo, é muito difícil você conseguir colocar barreira, cada 3 minutos passa um trem, tá? Ou seja, ninguém vai conseguir atravessar de um lado para o outro na cidade de São Paulo. Bom, aí você está sugerindo que, para evitar desapropriações, e o metrô já evita desapropriações, eu dei o exemplo, nós estamos usando a Via Parque, eu estava usando o trecho do Parque Chuvisco, eu estava usando o trecho da Roberto Marinho. Tá? O metrô já tenta minimizar as desapropriações. Tá? Agora, a ligação, como você disse, a ligação sobre os rios, tanto Pinheiros quanto Tietê, ele exigiria, sim, a chegada, né, de algum jeito, certo? De algum jeito, Paraisópolis, Vila Brasilândia, certo? Pinheiros, teria que chegar. Ou seja, teria que ser feito um outro estudo muito mais completo, certo? Que realmente não chegou a isso, não. Tá? E hoje, com o déficit, né, de metrô, nós estamos com 90 quilômetros, mas há um déficit pelo menos 100, né? Quer dizer, não dá para se ficar tentando uma solução milagrosa. Não dá. Tá? É isso. Poderia ser estudado. Tá? Na primeira pergunta do Amaury, eu só esqueci de falar, deputado, ele perguntou por que não testou maglev. Tá? Eu pulei, nós começamos a discutir. O metrô estudou, sim. Só que, hoje o maglev está rolando firme. Na época, existia alguns projetos que havia algumas dúvidas. Mas você tem toda a razão. E o maglev vai, sim, entrar no Brasil logo, isso eu tenho certeza. Desculpa eu ter esquecido, tá? Só para eu me corrigir aqui, a Vivian não é da EAMESP, é da AIMES, né? Associação das Instituições Municipais de Ensino Superior de São Paulo. Desculpa, viu, Pedro? E também quero aqui comunicar que, além da TV Web, que está transmitindo ao vivo, a TV Alesp também está transmitindo ao vivo essa nossa reunião. Quem é o quinto? Você. Bom dia, eu sou Juliana Oliveira, sou líder comunitária na comunidade de Paraisópolis. Gostaria de agradecer ao João Caramês pela oportunidade e a todos os organizadores. Queria contar um pouco do que é a realidade de Paraisópolis. Hoje, as nossas famílias perdem mais de 6 horas no trânsito de São Paulo. Sair de Paraisópolis, da região do Morumbi, é uma coisa quase que impossível. Quem usa a Avenida Giovanni Gronchi e usa a Avenida do Morumbi sabe do que eu estou falando, do que é chegar até Pinheiros, para daí, então, chegar a uma zona central. Então, o metrô não é só mobilidade, ele é também qualidade de vida, como o amigo aqui bem disse. E as nossas famílias em Paraisópolis são as mais prejudicadas por falta de qualidade de vida, por uma série de questões de políticas públicas, mas também por transporte. O transporte em Paraisópolis é muito precário, e o metrô nós vimos como uma alusão a gente poder melhorar a vida em Paraisópolis e melhorar o trânsito também da região. Sempre se teve o sonho de trazer mais mobilidade para aquela região, uma vez que nós estamos impedidos pelo Rio Pinheiros ali. Então, nada chega a Paraisópolis ou a região do Morumbi por conta do rio. Nós gostaríamos de saber de como destravar esse processo para que o metrô atravesse o rio e chegue até Paraisópolis. Uma vez que, tendo em vista que todas as liberações, os recursos previstos e as desapropriações da região já foram pagas. Né? Então, não é mais uma questão de custos. Já foi desapropriado. Nós estamos há 7 anos discutindo essa questão do monotrilho em Paraisópolis. Então, nós gostaríamos de saber agora como é que a gente faz para atravessar o monotrilho e que ele chegue até Paraisópolis e, posteriormente, faça a interligação até a estação Estádio do Morumbi. Obrigada. Imagina. Vamos pegar mais um. O sexto, quem quer o sexto? Pois não. O microfone lá para a Tamires, por favor. Não, está chegando o microfone aí, Rosana. Meu nome é Rosana. Nós somos da Associação Amigos Jardim Vitória Régia. Nós somos vizinhos de Paraisópolis. Então, o que eu vou perguntar
também é uma repetição do que ela acabou de dizer, porque nós, como moradores do Morumbi, nós ficamos assim ilhados, por causa de todas a dependência que nós temos das pontes, certo? Então, nós sofremos com o trânsito e nós gostaríamos de ter uma ideia quando que vai sair essa aprovação para a continuação do nosso bairro, porque nós nos sentimos muito assim desanimados de ver áreas que foram desapropriadas e que ficam abandonadas, como o posto de gasolina atrás do Extra, entende? Para que tanta pressa para desapropriar, se não vai ser feita a construção? Ou então, quando a gente pergunta, o pessoal responde: não sabemos nem mesmo se vai haver essa continuidade. Quer dizer, não faz sentido, né? Porque eu acho que a gente tem que ter um respeito também aos gastos que são feitos, né? A gente não pode sair desapropriando se não existe, de fato, uma intenção de uma continuidade. É só isso. Hã? Tá. Tá bom. Como que é o nome da senhora? Dona Elza. Depois eu abro a palavra para a senhora. Depois eu abro a palavra para a senhora, tá bom? Tá? Só não quer sentar aqui? Senta aqui, ó. Senta em algumas cadeiras aí. Fica tranquila. A senhora vai falar no microfone depois, dona Elza. Sim. Bom, Tá? O sétimo. O sétimo quem que é? O Emiliano? Então, vamos lá, Emiliano. eu posso responder as duas antes? Isso, porque desculpa, é o Emiliano verdade. fala muito, não, é verdade. eu vou me perder. Né? Nós temos razão de 2 em 2 que nós estamos respondendo, tá certo. Foi falha minha aqui. Não, a Juliana tem toda a razão, realmente. Eu fiz parte, eu tenho 44 anos de metrô, mas durante 2 anos eu estive na prefeitura, na Secretaria de Transportes, e eu participei da Secretaria da Habitação, tinha um consórcio. Conselho Gestor de Urbanização. Isso, Conselho Gestor de... Todos os presentes aqui são conselheiros de habitação, desse conselho. A reunião era ali perto da Igreja do Padre. Como é que era o nome lá? Eu fui em algumas reuniões lá, mas eu era mais metrô, eu apenas estava ajudando na época o Frederico, que era secretário, o Fred. Né? Então, eu conheço bem, sabe? Uma vez estava chovendo, o carro desceu uma ladeira e depois não conseguia subir, o pessoal estaciona dos dois lados. Realmente há uma dificuldade, tem toda a razão, sabe? E eu sou, junto com o metrô, junto com meus companheiros, a gente é defensor, sim. Né? Eu expliquei os motivos de fazer o trecho prioritário e garanto para você, sim, o metrô, o monotrilho, certo? O monotrilho é um metrozinho, vamos dizer, é um metrô. Eu mostrei que são, tá? Tem regularidade, confiabilidade, a velocidade é a mesma, tem porta-plataforma, sabe? Tem uma série de coisas. Então, vai sim chegar, tá? Eu digo, volto a repetir, se a gente não tivesse tido certas intercorrências que aconteceram, certo? E não é desculpa, é realidade, aconteceu, lógico que o metrô ia seguir, vai seguir. Só que não é só desapropriação. Concordo com você. Se o metrô fez a desapropriação, é porque havia o caminho a ser seguido. Ele não faria uma desapropriação se ele soubesse que teria que interromper por um tempo o processo. Tá? Fez a desapropriação, a mesma coisa da linha 2 lá em Vila Formosa, a mesma coisa da linha 6 de Brasilândia. Certo? Foram feitas essas desapropriações, estão sendo pagas, é recurso do povo, né, que o governo do Estado alocou, sabe-se muito bem. Só que houve tantas intercorrências, tanto problema que teve que se restringir aquilo que já estava mais adiantado em função daquilo que eu falei, que era o trecho. Não é prioritário porque ele era o mais importante. Não é. Ele era prioritário porque eu precisava de um espaço para guardar os trens.
Tá? Então, por isso é que foi. Aí você pergunta, poderia ter sido até um pouco mais, chegar até Américo Maurano, passar lá, chegar até Paraíso? Até poderia. Naquele momento, falou, estou ligando a CPTM. Mas eu digo para você e também para a Rosana, da Associação Jardim Vitória Régia. Vai ter continuidade, sim. Vai ter. O metrô está programando... Para quando a continuidade? Um momentinho. Quando chega? Nós temos um problema. Não, eu vou dizer o que eu sei e não que olha, atualmente encontra-se em análise a proposta das empresas que compõem o consórcio, que houve o problema, nos vários problemas que eu citei, não preciso repetir, contratado para a execução do serviço na linha. Esse estudo será divulgado um novo cronograma. O metrô está estudando um novo cronograma. Por quê? Porque não adianta eu chegar aqui e dizer para você, quer dizer, este trecho é 2019. Os próximos, e o próximo com certeza é a seguir em direção a São Paulo, Morumbi, ele está dependendo de uma série de condições que as empresas que ganharam a licitação para a obra, certo, estão discutindo com o metrô. Então, não adianta ele chegar e dar um prazo, eu dizer para você, é esse o prazo, sendo que tem coisas que ainda vai depender, pode voltar à justiça, entendeu? E a gente sabe de prazo de justiça. Mas eu digo para vocês o seguinte, vai, a linha 17 vai sim atender Paraisópolis, a região de Maurano, com certeza. Sim, esperamos. O próprio gráfico que você mostrou nos traz uma realidade do quanto ele será usado. Então, até a ponte, ele tem um uso de até 300 mil, e, ao atravessar a ponte, ele passa para 520 mil pessoas por dia. Perfeito. Então, isso é um número expressamente grande de Claro. pessoas utilizando a linha. É isso aí. Por isso que eu digo que não é desprezível, certo, essa demanda que existe. Tem que ser feito, sim. Agora, seria uma responsabilidade do próprio secretaria, do próprio governo do metrô, chegar e dizer, olha, eu já tenho a nova data. Na verdade, o metrô até está trabalhando com a nova data desde que resolvido uma série de problemas. Como existem certas condições, ele não quer, a secretaria não quer, por responsabilidade, chegar a dizer, eu vou começar a nova obra em tal data. Logicamente que 2019, ele está amarrado com a linha 5, como eu disse, e ele vai ter que entregar. Aí sim é a hora de encaminhar. Logicamente que ele não vai esperar terminar 2019 para começar a se movimentar, certo? É uma grande informação, é um grande passo já ter a RIMA aprovado, só esperando a licença de operação e as desapropriações feitas. Não é ruim ter desapropriado, é ruim estar abandonada essa apropriação. Não deveria, sabe? Aí tem que realmente ir atrás do metrô e dizer, olha direito lá atrás do posto de gasolina do Extra, por exemplo. Tá bom? Toda a desapropriação está abandonada. Desde o Extra até a Flávia Américo Maurano, que olha aquele terreno enorme e ao lado do cemitério do Morumbi, completamente abandonado. Nós estamos aqui em várias pessoas do metrô, né? Todos estão vindo, tudo isso vai ser encaminhado, nós temos aqui o assessor do diretor, nós temos o pessoal da STM. A nossa parte nós vamos colocar, olha, está acontecendo isso. Tá? Com certeza, não vai ser ignorado essa informação. Eles devem até saber, mas as pessoas estão cobrando. E isso é importante, com o deputado aí fazendo força também, e avisando o metrô. Com certeza, sem dúvida. No final, quero fazer um encaminhamento aqui, inclusive. Deputado, eu gostaria, Emiliano Afonso, sou conselheiro da IABESP, diretor do Sindicato dos Engenheiros e trabalho no metrô há 35 anos. Eu gostaria de fazer uma provocação. Nós vimos a apresentação que a secretaria fez e me estranhou uma coisa. Nós tivemos uma reunião no Palácio, convocada pelo governador, então, que era o Alckmin, onde participou a IABESP, participou o pessoal de Paraisópolis, do Vitória Régia, e eu tive a oportunidade de participar dessa reunião. Na reunião, estava se discutindo uma solicitação da comunidade de que, na fase 1, essa linha fosse até a Avenida Américo Maurano.
foi apresentado um problema pela secretaria de que, para que isso fosse feito, teria que ter uma desapropriação muito grande, que mexeria com em torno de 400 famílias. Isso ocorria por quê? Porque o fato da Américo Maurano ficar como estação terminal, isso exigia uma retificação da linha, e essa retificação da linha pegava algumas residências. Isso, na ocasião, foi levado para que fosse feito um estudo técnico pelo metrô. Eu participei desse estudo técnico até por uma concessão da própria secretaria, tá? E acabou tendo uma conclusão. Eu esperava até que esse estudo técnico fosse apresentado hoje pela secretaria aqui. Tá? Infelizmente, não foi apresentado. Nesta conclusão, o que foi feito? Se mostrou que, para se fazer essa ampliação, ou seja, a inclusão desse trecho já na fase 1, precisaria uma desapropriação muito pontual de algumas poucas residências para você colocar 3 pilares para que o monotrilho pudesse avançar. Então, gente, me estranha um pouco. Tá? A solução técnica tem, aparentemente tinha uma vontade política, a vontade política do governador, então, que era o Alckmin, de levar essa linha já nessa fase até Paraisópolis, e o que eu vejo aqui é nada. Nós não temos prazo para essa implantação, nós verificamos as áreas desapropriadas abandonadas, os problemas que existiam na época, tivemos problemas com o cemitério, tivemos um problema ali junto à Marginal, já foram solucionados, não existe mais problemas disso. A contratação que foi feita foi da linha inteira, então o problema que nós temos para a implantação do trecho que vai do aeroporto até a Marginal é o mesmo que nós temos para ir até Américo Maurano. Nós não temos problema nenhum para chegar em Américo Maurano com a prefeitura, porque os problemas da prefeitura é a continuidade da avenida após Américo Maurano até o estádio. Tá? Então, gente, qual é o problema que tem? Técnico metrô resolveu. Tá? É político. E a secretaria, na apresentação, essa apresentação foi solicitada ao secretário. Tá? Então, quem está na mesa está em nome do secretário. Tá? Por que não apresentou a proposta efetiva? O que falta? É recursos? É recursos para que atenda a população? É recursos para dar uma função efetiva para a linha? Nós temos lá na região do Morumbi, foi a área que, nos últimos 20 anos, mais se identificou. Tá? A prefeitura vendeu tudo que podia ser feito para adensamento. Nós estamos vivendo um problema muito sério de mobilidade e o governo fecha os olhos para isso. Tá? Eu estou propondo aqui, é que essa frente realmente endosse essa necessidade da linha 17 atravessar o rio, chegar pelo menos até Américo Maurano, onde os problemas estão resolvidos, o que falta é vontade política, e o governo tem a coragem, efetivamente, de falar, não vou fazer. Tá? Isso não é prioridade. Era prioridade até 2014, saiu das prioridades depois de 2014, por uma série de problemas, os problemas foram resolvidos e continua não tendo vontade política. Eu acho que o governo tinha que sair do muro e dizer claramente, vou atender a população, vou dar uma razão maior para a construção dessa linha, ou não vou fazer nada disso, porque não é minha vontade política de fazer. Então, aí a nossa frente parlamentar, ela deveria ser clara e endossar isso e procurar o próprio governador, pedir uma reunião com o governador, com a participação da comunidade, para que ele fale na frente nossa se é ou não é, e se vai ou não vai fazer esse trecho já na fase 1. Bom, antes do Epaminondas responder, Emiliano, eu quero dizer o seguinte, que a frente endossa ipsiliteris tudo que você falou. Realmente nós estamos aguardando esse encontro justamente para isso, para poder deliberar junto ao plenário essa iniciativa. Nós vamos sim procurar o governador, hoje estarei com ele, ele vai receber juntamente comigo 35 prefeitos da região de Bauru, da Associação dos Municípios do Centro-Estado de São Paulo. Ele tem se mostrado uma pessoa assim, bastante acessível,
ele entende as dificuldades da população, porque foi prefeito, e quem foi prefeito sabe que realmente facilita esse entendimento. E nós vamos aproveitar a oportunidade de passar para ele esse encontro que nós tivemos e vamos tentar agendar uma reunião com ele. Tá? Mas eu tenho certeza de que realmente ele vai assumir aquele compromisso que o próprio Alckmin assumiu nessa reunião. O próprio Alckmin fez questão de tirar uma foto, né, com a plaquinha lá, a linha 17 vai chegar a Paraisópolis, não é? Certo? Então, muito bem encaminhamento seu, nós vamos sim realmente nos organizar nesse sentido. Bom. É sétimo ou oitavo? Espera um pouquinho. É a sete. Que é a oitava? Você é o oitavo, né? Vamos lá. Vamos lá. Bom dia a grande todos. parte da coisa o Emiliano já colocou, né? Vai lá. Bom dia, eu sou o Emerson Barata, sou também diretor da União de Moradores de Paraisópolis, também faço parte do Conselho Gestor de Urbanização. Acho que assim, a companheira Juliana, a Rosana e o Emiliano, acho que complementou a minha fala. A minha fala realmente seria o que o companheiro Emiliano colocou agora. Eu também participei dessa reunião e como foi bem lembrado agora, o governador na época também falou que a linha iria chegar até Paraisópolis, né? E a gente fica preocupado com essa situação até pela questão do próprio respeito, né? A gente teve lá as desapropriações. Nessa última reunião, eu coloquei essa preocupação desses terrenos hoje que se encontra abandonado e com risco de invasão. E isso também chega para a gente dentro do próprio conselho. Isso é uma briga que vem constante lá por conta das moradias. E hoje a gente pega os terrenos que foram desapropriados, a gente pega esses 7 anos agora e vê ele nessa situação, para a gente que busca lá no dia a dia, tá com esse morador brigando para que o monotrilho chegue até a estação Flávio Américo Mourão, infelizmente é triste a situação que se encontra hoje. E realmente a nossa preocupação de saber é datas, mas eu vi aqui que a gente não consegue ter essas datas. Nessa última reunião eu também achei que a gente ia ver agora alguma apresentação, porque quando foi colocado que para esse trecho da Flávio Américo Mourão precisaria fazer mais desapropriações, a gente achou até estranho. O porquê disso, a gente realmente fez o levantamento junto com o Emiliano e a gente viu que realmente não precisa fazer essas apropriações, que hoje, tanto o cemitério como a estação Paraisópolis, você não precisa fazer nada porque já está liberado há tempos. A sondagem foi feita, foi tudo feito ali, e a nossa preocupação é essa hoje de saber datas, mas não temos datas, realmente vamos agora à procura do governador para poder ver, buscar outras reuniões, e agora chegou o momento da gente também mobilizar os nossos moradores para dar mais força também, porque a gente, infelizmente, por não ter resposta, não ter data, a nossa preocupação para que isso atravesse o rio para chegar a Paraisópolis, se a gente hoje não mobilizar a população nossa para poder ir para lá, infelizmente, eu acho que vai se empurrar aí mais alguns anos. Acho que era isso, companheiros. Colocou bem isso. Bom, eu não conheço o tal estudo, a tal ata de reunião que foi feito com o governador, né? Não sei se estava o secretário. Estava o secretário, Emiliano? Quem estava do... Olha, você lembra, não? Houve uma reunião com o governador. Essa anterior, que decidiu. Nessa eu não lembro se esse secretário nosso estava lá ou não. Não, qual que é o secretário? Mas tinha pessoal realmente, do metrô? tinha pessoal do metrô, estava todo mundo lá, quando o governador se prontificou de atender Paraisópolis, deixou claro. Uma outra coisa, essa segunda reunião que eu falei desse trabalho, o secretário atual estava. Foi uma reunião que aconteceu no Palácio. Quem participou lá foi o secretário, o pessoal da assessoria dele. Tudo bem. E nisso se resolveu realmente estudar e ver se precisava essa desapropriação, que era de 2 quarteirões que precisavam ser desapropriados, e verificou que não. Ela é bem pontual. Então, eu não conheço. Eu estou aqui, o Ismael é chefe do Departamento de Planejamento. Também nós conversamos antes, ele também não conhece esse projeto. O Ayrton está recentemente no metrô, mas também não... Olha, então, eu vou só para não ter dúvida, então, tá? Se conhece ou não. Não estou... Foi feito pela diretoria de engenharia, com o engenheiro Beca, que é o diretor. Depois disso, foi apresentado à diretoria de planejamento,
com o arquiteto Epifânio, que é o diretor de planejamento. Bom, Tá? legal. Então, O esse Epifânio é o nosso... projeto... Agora, o que eu não sei dizer é se isso Emiliano. foi apresentado à nossa secretaria. Tá? Por isso que eu acho que a secretaria não te O passou. Epifânio é o nosso diretor. Tá? Se não foi passado, infelizmente o gerente não está aqui, não sei, né? Mas eu quero dizer que a gente desconhece, não estou falando que não teve reunião nem nada, não estou colocando aí. O problema da fase... Por que uma informação dessa não circula na companhia? Não são tantas linhas que o metrô está tocando. O que eu acho que deve ter acontecido, Posso aquilo era uma responder? solicitação da secretaria. Kleber, eu vou te dar a palavra, registrei aqui, para que nós estamos falando, mas eu vou te dar a palavra. Porque tá tranquilo. provavelmente teria que passar na secretaria primeiro. Tá? Então, é alguma coisa que está por aí. Tá? Bom, se a fase 1 fosse até Américo Maurano, a estação Américo Maurano seria o dobro do que ela está sendo pensada. Esse é um fato. A demanda, ou seja, eu teria que fazer uma estação, ela sendo uma estação terminal, a última estação, logicamente que ela vai ter uma demanda muito superior àquela que ela, se fosse uma estação de passagem. Já está calculada, né? Sabe, Já sabe então, a está demanda. tudo calculado, tá? Tudo calculado. Eu só digo para você, Emiliano, o seguinte, quer dizer, você fazer uma estação terminal, certo, para 50 mil pessoas, e uma estação terminal e uma estação normal para 20 mil é diferente. Já que nós estamos falando aqui de gastos, etc., né? É diferente. Mas eu não sei, eu não sei a tomada de decisão, e aí, me desculpe, né? Sabe, eu sou a pessoa errada para vir falar sobre isso. Eu só gostaria de voltar um pouco à sua apresentação. Espera um pouquinho. A sua apresentação mostrou que uma segunda fase iria até Américo Maurano. Tá? Então, isso não, a já segunda está fase estudado. irá até São Américo Paulo Morumbi. Não, você mostrou lá, 250 não, São Paulo Morumbi. Não, São Paulo Morumbi. O Ismael pode complementar, por favor. Espera um pouquinho só, o microfone para ele, Tamires. O Ismael é chefe de departamento de planejamento, já foi gerente de planejamento do metrô, tá? Então ele... Tá ligado? Ó, o Emiliano é do metrô, ele conhece muito bem disso, entendeu? A questão da linha chegar em Américo Maurano, ou chegar em São Paulo Morumbi, não é projeto. Projeto a gente tem, e se não tem o projeto básico, contrata. O que você está dizendo aqui, ele não está querendo entender, é que o que está faltando para chegar a Américo Maurano é o governo disponibilizar recurso e definir com as empreiteiras lá, resolver o problema de pendência com as empreiteiras, de disponibilizar recursos e levar a linha para lá. Não é projeto. Você está discutindo aqui se uma área do metrô fez um projeto. Eles devem ter feito, os caras têm projeto da linha inteira. Entendeu? Então, me poupe, Emiliano. Entendeu? Tem o projeto. O que você fica aqui dizendo, foi feito um projeto. Claro que foi feito. Tem uma área do metrô de fazer projeto. Não é mesmo? Nós fazemos projeto básico, tem uma área que faz projeto civil. É claro, eles fazem o projeto. Agora, se o governo não disponibiliza, não dá ordem, não se acerta, as empreiteiras ganharam a concorrência para fazer a linha inteira. Falta assinar uma ordem de serviço e disponibilizar recursos. Se isso não acontece, não adianta ficar discutindo aqui se já tem um projeto. Não é? Claro que tem. Outra coisa, para chegar em Américo Maurano, além do que o EPA falou da estação ser diferente, tem que ter um track suite, um AMV de mudança de via lá. Isso aí vai exigir, que eu entendi, exige uma desapropriação pontual no local a mais. Mas não é isso que trava. Exatamente. Certo? Só para lembrar, pessoal, ele falou aí, o Ismael lembrou muito bem, quando o metrô falou em desapropriação, não sei se seria 400, mas para fazer a estação terminal em Américo Maurano, você teria que colocar um aparelho track suite, ou o AMV, aparelho de mudança de via, um antes e um depois da estação, né? Porque ele entra por aqui, sai por aqui, né? E isso não estaria no projeto se a linha fosse só de passagem. Ela sendo terminal, mesmo que seja temporário, né? É o que existe nas demais linhas quando na estação terminal. E isso exigiria um espaço maior, era o que eu achava que você talvez iria apresentar hoje. E algumas desapropriações. Mas, gente, eu acho que está claro
está claro, mesmo na nossa apresentação, sabe, que vai continuar. Vai continuar. Se não é agora, devido a intercorrências, vai sim ser feito. Tem ansiedade? Vocês têm, e o metrô também tem, a secretaria tem, e se você falar com o governador, ele também vai falar a mesma coisa. Eu quero sim fazer logo. Agora, existe uma série de problemas a serem resolvidos antes com as mesmas empresas que estão fazendo a implantação da linha, fazendo. Então, é esse o negócio, precisa desenrolar. Agora, esses problemas, essas intercorrências que aconteceram, não foram devido à falta de vontade do metrô, ao problema de estar sob o muro do governador. Não é isso, não é nada disso. Existem problemas que surgiram em função de outras circunstâncias, que a gente acabou de dizer, que todo mundo sabe aqui, sabe? E que precisa ser resolvido. Quando a empresa chega e fala para o metrô, eu quero refazer o equilíbrio econômico-financeiro, eu digo, não vou fazer, acabou. Bom, e aí? O metrô, a secretaria, o governo do Estado precisa sentar, precisa conversar, analisar dados. Tem prazo para isso. Tá? Então, olha, concordo com vocês do Paraisópolis, com a moça do Vitória Regia, concordo. Realmente existe, sim, essa possibilidade. Né? A ansiedade existe dos dois lados. O metrô jamais colocaria uma rede dessa numa apresentação aqui na Assembleia se ele não tivesse vontade, não quisesse fazer. Então, quando o Emiliano fala, sai do muro, o metrô, o que for, não existe isso, gente. Existe a linha, existe o projeto, existe tudo. Precisa de recurso? Sim, talvez sim. Precisa de autorização do governo? Talvez sim. Existe uma série de coisas a serem... E vocês estão certos, vocês têm que se manter, certo? Alerta e fazendo pressão. O deputado já colocou, ele vai fazer um encaminhamento, etc. e tal, e esse é o caminho. Tá? Desculpa. Para finalizar as perguntas, o Kleber é do Fórum da Freguesia. Isso, bom dia, sou lá da Freguesia Brasilândia, linha 6 laranja. Só queria fazer cor aqui, não é, deputado? Que o nosso problema lá na Brasilândia, na freguesia, é o mesmo do pessoal de Paraisópolis, né? Várias áreas lá desapropriadas, demolidas, abandonadas, à mercê de invasões também. E o metrô não consegue, o governo, não consegue dar uma data, dar uma previsão mínima, né? Já são 20 meses de obra parada, ninguém consegue falar, vai ser feito isso, vai ser feito aquilo. Vamos abrir o processo de caducidade. Cadê? Em que pé que está isso? Né? Além do que, na linha 6, nós temos os problemas nas estações Água Branca, que nós já colocamos aqui numa outra oportunidade. Estação Água Branca é uma estação problemática, ninguém no governo se coloca a respeito dela. E nós temos problema na estação Vila Cardoso, outra estação problemática, que a área entrou em disputa com a prefeitura, teve toda aquela confusão, que entrou o Hospital Municipal de Brasilândia, teve que dividir o espaço com a estação. E tem o sacolão ainda, nessa mesma estação, que não foi arranjado uma outra área para o sacolão funcionar. Então, são aquelas perguntas. Faz um ano que a gente vem aqui, né, denunciando essa questão da linha 6. A gente sabe que o metrô não tem tantas linhas assim em obra, né? Tem a linha 18 lá que estão falando que vai ser retomada, mas se não tem dinheiro, o senhor mesmo outro dia falou isso, né? O que adianta ter tanta obra aí se não entrega nenhuma linha? O senhor escreveu isso em uma dessas revistas aqui que a gente recebe. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Tem a linha 17 lá, não sei quantos anos parada. A nossa linha 6 já vamos fazer 2 anos que está parada. E os prazos? Se não tem prazo, tem o quê? E é importante o governador, o novo governador, Márcio França, receber realmente as pessoas que estão interessadas nessas linhas, para ele saber isso, porque já que ele pode decidir, ele que tome pé, né, da real situação de cada uma das linhas, para poder, né, tomar uma decisão que todos nós esperamos que seja a favor da população. Obrigado. Quer responder? Porque nós estamos aqui discutindo a linha 6, mas se quiser falar alguma referência à linha 6, pode falar. Quer dizer, eu discordo do que você falou, que o problema é o mesmo. Talvez uma parte do problema seja o mesmo. São condições totalmente diferentes. A linha 17 continua em obra, sabe? Continua. Tem problema? Tem intercorrência? Está sendo resolvida na Justiça. A linha 6,
a caducidade está vencendo agora, em junho, porque existe prazo de justiça, gente. Existe prazo de justiça. Não é que o metrô chega e fala, acabou o contrato e eu vou contratar outra. Não é isso. Vocês têm que entender o seguinte, existem prazos, existem trocas de informações, de correspondência entre a secretaria, aí não é... Certo? Segunda coisa, entre a secretaria e as empresas, certo? Existe prazo a ser dado, sabe? Então, não é a mesma coisa, não. Sabe? O metrô está decidindo, ele só pode... Eu falo metrô, mas secretaria, governo... só pode tomar uma decisão em relação à linha 6 a hora que a justiça, que é o mesmo caso, aí sim é o mesmo problema, a justiça decidir, sim, metrô, toma a sua decisão, você vai construir, você vai fazer nova licitação, você vai fazer... Tá? O metrô vem estudando, a secretaria está estudando o que fazer na linha 6, realmente. E agora, né, você assistiu a apresentação lá na Unip, na Marquês de São Vicente, e você viu, os caras explicaram direitinho todo o processo que está acontecendo. Era uma PPP diferente que a empresa ia fazer, não sei o quê. Com relação às 3 estações que você falou, desde o início havia, na Vila Cardoso, o problema do hospital. Tá? Havia, sim, foi acertado com o metrô, porque depois muda o governo da prefeitura e aí vamos fazer... Bom, o metrô resolve. O metrô não enrola esses casos, não. Isso já está acertado, vai ser resolvido. Problema do sacolão, problema da creche Brandão, não, como é que é? Da SEI. Centro Esportivo Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão. Isso tudo está sendo resolvido, sim. Sabe? Não está enrolando, não. Problema de Água Branca, não sei, o projeto é aberto, o metrô explica direitinho, está tudo na coisa. O secretário Pelissoni falou que não tinha nenhum estudo. Ele mesmo falou. Não, existe projeto. Imagina, o metrô tem projeto básico dessa situação. Sabe? Ao fazer projeto básico, já resolveu, está tudo resolvido. Sabe? Com relação, eu não quero entrar em detalhe, como disse o secretário, mas existe, sim, solução para cada um desses casos que você falou. Resolvido o problema de justiça de caducidade, a secretaria, o governo vai tomar uma decisão. E aí, se precisar fazer nova licitação, sinto muito, vai demorar não sei quanto tempo mais. A licitação demora pelo menos 1 ano. Se o metrô decidir acertar, começar de novo, ele vai... Sim. Tá bom? Então, é diferente o negócio, não é a mesma coisa, não. A semelhança é a mesma, a Kleber, população... E o metrô... Kleber, mas a semelhança é normal. Kleber, não vamos aqui polemizar. Do mesmo jeito, a linha 2 também está parada. A linha 2 para ir para lá... Vou dar a palavra para a dona Elza, que a dona Elza... Fala, dona Elza. Pega o microfone da Tamires aí. Bom dia para os senhores. No bairro onde eu moro, tem ônibus para vir para a cidade. Sábado, domingo e feriado não tem, estão tirando. O João Dória, aquele safado lá. Eu aqueço o serviço com a prefeitura, eu falo mesmo para ele ouvir. Daí, meus senhores estão querendo tirar, não pode. Tem muita gente e tem pouco ônibus. E agora, os que querem pôr perua. Como que vai pôr perua num bairro daquele que tem gente lá do Eldorado até a cidade? Não pode, eu quero mais ônibus na linha, quero mesmo. Se for para o metrô, como que tem ônibus para ir para lá? Não tem. Tá bom. E não presta esse prefeito João Dória, e não quero ele de governador, Deus me livre. E ontem eu vi o Márcio França, eu não fui com a cara dele, não. Tá bom, dona Rosa. Eu sou amigona do Geraldo Alckmin, eu sou malufista e o Kassab. Foi bom prefeito e bom governador. Tá bom. Falou, dona Elza, obrigado, viu? Quero mesmo. Bom dia, obrigado. Está registrada a sua colocação aí, tá bom? A sua reclamação. Bom, gente, é o seguinte, nós estamos chegando já ao final da reunião. Eu quero dizer o seguinte, apesar de toda essa discussão, esse debate, tudo isso é proveitoso. Tudo isso aqui tem que acontecer mesmo, viu, Epaminondas? Porque, afinal de contas, é o tal negócio, a população sofre, a população paga seus impostos, sofre, e a gente vê toda essa bagunça acontecendo no país, não aqui em São Paulo, mas no país, realmente é desesperador. E como disse a Juliana, como disse a Juliana, o transporte de qualidade é melhoria na qualidade de vida. Isso, sem sombra de dúvida, o transporte é tudo, certo?
dona Rosana, Rosana, né? Rosana, eu estou aqui indo na linha do Molina, Ismael Molina, certo? Eu vou na linha do Ismael Molina. Então, se só depende do governador, do governo, disponibilizar recurso para fazer a obra, então essa frente parlamentar vai abraçar essa causa e nós vamos cobrar o governo em cima daquilo que foi colocado pelo Molina. É um representante da secretaria. Projeto existe, já está definido. Se é básico ou não, já está definido. É o que falta recurso? Então, vamos saber de quem de direito, por que não retoma a obra. Então, vamos abraçar, nós vamos marcar e vamos em frente. Vocês podem ter certeza disso. Tá bom, gente? Conte conosco, porque isso é uma obrigação nossa aqui como parlamentar. Tá joia? Não é discurso, não é nada, mas eu sou, como eu estava dizendo para vocês lá fora, eu sou ex-ferroviário. Meu primeiro emprego com carteira assinada, doutor Júlio, nosso amigo, foi na antiga Estrada de Ferro Sorocabana, aos 14 anos de idade. Eu trabalhava desde os 12, mas com 14 com carteira assinada. Até fiz um paradoxo aí. Antigamente, menor podia trabalhar e ninguém morria, né? Hoje, se você dá emprego para menor, vai preso. E isso causa todas essas coisas erradas que estão acontecendo por aí, porque a ociosidade faz com que o jovem acabe entrando no mundo errado, no mundo do crime. Né? Mas, enfim, então eu sou ferroviário, venho de uma família de ferroviário, meu pai foi ferroviário, eu trago a ferrovia no sangue. Por isso que nós estamos aqui coordenando essa frente parlamentar. Certo? Então, como ex-ferroviário, como apaixonado pela ferrovia, nós vamos realmente abraçar essa causa e fazer com que isso saia o mais rápido possível. Porque eu me coloco na posição dos... Está encerrando. Eu me coloco na posição dos técnicos também. Eles têm limites. Por mais capacitados que eles sejam, eles têm limites. Quem realmente libera a grana é um outro setor, é uma outra pessoa. Então, nós vamos, em quem de direito, fazer essa cobrança aí. Até porque nós temos o compromisso do próprio Geraldo Alckmin e, com certeza, o governador Márcio França irá assumir esse compromisso também, certo? Então, eu quero aqui finalizar agradecendo a presença de todos vocês. Leve um abraço ao professor Manuel, viu? Aliás, eu vou fazer toda vez que termino a reunião, eu dou um abraço fraterno nele. Então, hoje eu vou abraçar você. Eu. Simbolicamente. Viu? Simbolicamente não, vou abraçar. E vou pedir para ele mandar você sempre representá-lo aqui, viu? Mais simpático. Lógico. É o dia do abraço. É por acaso. Tá bom. Então, gente, eu quero agradecer, mando um abraço para o professor Manuel, agradecer a presença de todos vocês, mas, sobretudo, a presença da comunidade aqui de Paraisópolis, tá bom? Mas, antes, porém, eu quero aqui, elas não estão aí, já foram embora, tiveram que ir embora, a Ana Lúcia e a Benê, que são da revista Sobre Trilhos, a Bene, da revista Sobre Trilhos, elas dão toda a cobertura aqui para a gente nas reuniões. Estão aqui mensalmente, participando, nos ajudando, colaborando, e nesse novo número ela traz uma reportagem aqui da frente parlamentar, viu? Fez uma homenagem aqui na frente e traz uma homenagem aqui para frente. Então, eu quero aqui agradecer a Ana Lúcia, a Bene e a revista Sobre Trilhos pelo apoio institucional que tem dado à nossa frente. Tá bom, gente? Então, muito obrigado, até a próxima e um bom dia para vocês.